Cabeleira de chuva, olhos de neve, Maria, silêncio, esfarrapadas, preta, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angúria fala com olhadas, Maria no... Pois, boa tarde, dona Nélida. Boa tarde. Moitas grazas por estar aquí no noso instituto, aínda que sexa a través dunha videoconferencia. É para nós un honor tela aquí para poder falar con vostede, realizar unha serie de preguntas para solucionar, intentar coñecer un pouco máis sobre vostede. Muito obrigada, as tuas ordens. Obrigado. Queren comezar as preguntas? Sí, bueno, pois vou comezar eu as preguntas. A primeira é como é cando comezou a escribir ou a interesarse pola literatura? Muito bem. Essa pergunta é recorrente. Desperta o interesse do leitor, do investigador. Todos querem saber como começou uma trajetória criativa, porque é uma extravagância criar. Criar é alguma coisa que, de algum modo, contraria as regras do cotidiano, né? O cotidiano não é criativo no sentido da arte, né? Mas a arte está no cotidiano, vem proveito do cotidiano. Então, por assim dizer, a minha gênese de escritora repousa na minha origem mesmo, na minha família, nos costumes da casa, naquilo que a família me oferecia e as ruas, as calles, né, que a vida me oferecia. E, sobretudo, os livros. Eu acho que os livros que eu ganhei desde cedo me estimularam a imaginação. O chamado, que eu poderia dizer, o império da imaginação. Porque a imaginação preside a criação. Você não pode criar sem imaginação. Há outros elementos essenciais da criação. Mas a imaginação abre portas para o mundo. Você vê além do que está vendo. A imaginação não está aqui. Está aqui porque eu estou. Está aqui porque todos nós estamos. Mas a imaginação está no mundo. E com isso me habilita a habitar o mundo. Mas então, eu me lembro que eu era apaixonada pelos livros. Eles me traziam uma realidade que eu desconhecia. Eles traziam para minha casa aquele universo que enfeitava a minha vida, melhorava a minha vida. E eu também fui aprendendo que aquilo que eu lia, eu julgava ser a verdade do escritor. Isto é, o escritor vivera cada aventura que ele narrava. Era como se fosse, sabe o quê? Um texto biográfico e não criativo. Então, aquilo me estimulava muito. Eu dizia, eu quero ser escritor, fazer aquilo que aquela pessoa fez com o livro, para eu poder sair de casa, para eu poder me aventurar pelo mundo, para eu poder ser o Simbad, o navegante, cruzando os 7 mares. Eu queria aceitar os desafios do mundo, the challenge, né? Os retos do mundo. Né? Então, eu fui devagar, lendo, e enquanto lia, eu acho que eu ia escrevendo, de algum modo aqui na minha cabeça. Então, fui escrevendo pequenas histórias, mas, sobretudo, eu gostaria que vocês soubessem que eu fazia uma coisa muito interessante. Eu escrevia umas historinhas muito modestas, num papel, num bloco, e fazia uns desenhos, geralmente bandeira, porque eu não sabia, eu não tinha habilidade para desenhar. Aí eu costurava as páginas, porque não havia grampeador, e vendia para o meu pai. Vendia, eu não dava de presente para o meu pai aquelas historinhas que eu escrevia. Eu já tinha como que noção dos direitos autorais. Então eu fui cada vez mais escrevendo pequenas histórias, até mais ou menos aos 13 anos, depois que eu passei quase 2 anos na Galícia, na Espanha, na Península Ibérica, que foi o período mais feliz da minha vida, mais pródigo, mais resoluto, mais enriquecedor. Eu fui à Bahia, onde morava um tio meu, Manolo Pinho.
E eu lá passei, não sei, um mês, uma longa temporada, e eu pedi ao meu primo, Serafim, que ele me mostrasse os bordéis, a zona da prostituição de Salvador da Bahia. Ele ficou horrorizado comigo. Como é que eu, como uma menina de 13 anos, de família, queria conhecer os prostíbulos da Bahia? Mas ele cedeu e eu fui. Eu olhei, fiquei fascinada. Me atraiu profundamente essa dramática experiência humana. E chegando no Rio, eu comecei a fazer um cuento, história, em que um rapaz se enamora de uma prostituta. Mas ela não queria aceitar. E ela vai embora, vai andando. Eu aí, nesse cuento, já revelo uma posição muito feminista de algum modo, mas disfarçada na narrativa. Porque eu reconhecia na personagem mulher o direito de dizer não, ainda que ela fosse uma profissional. E há um momento que o meu personagem masculino vai atrás dela, como que correndo. E ele sobe uma ladeira. E eu escrevi, e lembro perfeitamente, eu botei assim, Ladeira Ingrid. E quando eu acabei de escrever isso, eu fiquei muito chocada. Não pela redundância, que a ladeira é íngreme, não é? Toda ladeira é íngreme. Eu fiquei chocada porque eu percebi a banalidade da expressão que eu estava usando. E eu já percebi, naquela época, que eu tinha grandes leituras, que a literatura exigia uma linguagem específica. Ela não podia ser banal, artificial. Ela não podia copiar as frases que nós dizemos no cotidiano e que são ditas para serem esquecidas, não para serem guardadas numa obra de arte. E eu fiquei traumatizada e me detive. Eu fiquei uns 3 anos sem fazer narrativa. Menina, mas eu ficava, eu ia para a máquina de escrever e fazia poesia, não poesia formato poético. Eu usava linguagem poética, a propósito de qualquer coisa. Eu deixava que saísse de mim, do meu interior, do meu âmago, a matéria que fosse. Pura invenção, pura metáfora. E isso foi até mais ou menos 17 anos, quando então eu comecei a fazer meu primeiro romance, primeira novela, que se chamou Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Foi assim que eu comecei, em poucas palavras que eu estou dizendo, a me tornar escritora. Grazas, obrigado. Queríamos facer outra pregunta, tanto eu como os meus compañeiros, que cal é o seu tema preferido para a hora de escribir? Para a hora de escribir, no momento em que você escribe. Não tem tema preferido. Eu acho que se eu admitir um tema preferido, eu estou empobrecendo a minha criação. Eu estou facilitando o caminho da criação porque eu tenho medo. Eu acho que a criação não tem tema. A criação tem os temas que o mundo inventa. Os temas que o mundo tem dentro de si e que o escritor tem que ir lá, abrir e buscar o que lhe convém contar num determinado momento sobre o emblema, sobre o impacto de uma, talvez pudéssemos dizer, de uma inspiração. Não, a palavra não é adequada, mas enfim, de um impulso poético. Eu nunca me vi limitada aos temas. Claro, se você perguntar, por exemplo, eu não poderia dificilmente escrever sobre uma cárcel, sobre uma prisão, uma vida na prisão, a não ser que eu fizesse de forma metafórica. Mas se eu o fizer de forma realista, não é um mundo que eu conheço e não é um mundo que me atrai. Então, o próprio escritor tem a sabedoria de se inclinar para que
parte da sua visão de mundo. Isso eu tenho a impressão que é a partir desse fato. Mas não que eu tenha temas preferidos, favoritos, não. O que me fascina, isso sim, seria um possível tema, é o mistério. O mistério do ser humano, o mistério das emoções, o mistério da paixão. Não é? E, sobretudo, me fascina tudo aquilo, embora seja contado no momento presente, no nosso tempo, vamos imaginar no tempo contemporâneo, que esteja, de algum modo, associado aos tempos pretéritos, ao mundo arcaico. Eu não me agrada escrever um livro que seja o espelho do meu tempo. É muito pouco para a literatura. Eu gosto de pensar que o espelho do meu tempo, ele reflete todos os tempos. Ele reflete os gregos, os armênios, os romanos, os hebreus, o mundo muçulmano. Ele reflete tudo aquilo que foi aparentemente deixado para trás, mas que, no entanto, faz parte da nossa cultura, da nossa imaginação. Nós não somos modernos. Não há uma pessoa moderna. Nós somos feitos de todos os tempos. Porque eu costumo dizer que você, para ser de verdade moderno, contemporâneo, você teria que ser arcaico, você tem que ser grego, você tem que dominar todas as instâncias históricas que o mundo foi conhecendo. Nós somos seres mestiços, nós somos filhos da mestiçagem, da miscigenação. Se você pega, por exemplo, a Península Ibérica, eu tive uma grande amiga, uma das maiores amigas da alma, que faleceu, foi uma grande tristeza para mim. Ela tinha uma maneira de ser muito fina, uma mulher bonita, loura, fumava quando ela fumava, ela fazia assim, sabe, com muita elegância, com gestos. Eu olhava para ela, eu dizia, Elza, você tem um jeito, mulher fina, não é? Ela culta, mas muito. Ela tinha um jeito de uma certa preguiça, mas uma preguiça contemplativa. Ela era muito contemplativa. Aí eu, que sempre estudei todas as épocas, eu dizia, você é uma sueva. Que os suevos eram claros, era um povo que foi para a Península Ibérica, pastoril, e dado à contemplação. Porque realmente o pastor é um contemplativo, não é? Ele olha as ovelhas, ele olha as vacas e fica vigiando os seus animais como que os apacentando, não é? Então eu quero dizer com isso, eu citei esse exemplo, para mostrar como a Península Ibérica teve várias etnias, várias culturas, e toda a Europa, todo o mundo, a América nossa. Olha, eu há pouco fui catedrática da USP, da Universidade de São Paulo. Uma cátedra muito importante, com um mandato de 1 ano. Trabalhei muitíssimo, intensamente. E eu escolhi um tema que era o fabulário da América Ibérica. Que fabulário? De que feitos nós fomos feitos, né? Então, eu comento essa grande fusão étnica desse continente ibero-americano. Justamente com isso eu estou querendo responder, não quero prolongar demais, não há tema, porque todos os temas nascem dessa fusão, do que fomos hoje, do que fomos no passado. Gustaríanos preguntarlle se utiliza algunha técnica en concreto cando está no seu proceso creativo e como se ve Galiza dende Brasil. Que se utiliza algunha técnica determinada no seu proceso creativo a hora de escribir e como se ve Galiza dende Brasil. Segunda parte, qual foi? Pergunta-lhe despois. Fala, querido, outra vez, que eu não ouvi. Que se utiliza algunha técnica... Outra vez, repita. Utiliza algunha técnica en concreto no seu proceso creativo? Que técnica eu uso? Sí. Bom,
cada livro, quando cobra existência, quer existir através da criação, ele precisa de uma determinada técnica. E mais do que a técnica, uma linguagem. Porque o texto que você vai narrar, ele precisa ser contado com a linguagem que se ajuste à história que você vai contar. A história pede uma linguagem e pede uma técnica. É como a construção de um edifício. Você, quando vai construir um edifício, você precisa de um planejamento técnico, você precisa de um memorial que vai especificar, enfim, os detalhes mínimos, não é? Da engenharia. É uma engenharia para você montar um edifício, que é difícil no livro. Então, se você errar na técnica, vamos imaginar que seja um romance, uma novela que tem uma sofisticação com o tempo, com o espaço, e que circule por várias épocas ou por várias ruas, que exija locomoção, que exija mudança de lugar. Tudo isso vai exigir do escritor um domínio dessa técnica. Como é que você vai fazer que um personagem saia dessa sala aqui e vá lá para São Paulo? Você vai ter que selecionar. Ele vai de avião, vai de trem ou vai a pé para São Paulo? Eu faço com que ninguém veja a viagem, eu já faço com que ele já esteja em São Paulo e faça ver ao leitor que ele apareceu em São Paulo, explicando ou não explicando. Enfim, tudo que está no romance, excepcionalmente, tem que ter uma explicação. Mas pode ser também uma explicação evasiva, que você não precisa esclarecer muito, mas de passagem. Uma frase bem feita, querida, uma frase bem feita tem um poder extraordinário. Mas, de modo geral, essa frase, ela tem uma técnica a ser aplicada. Porque o leitor precisa entender o que está acontecendo. Mesmo aquilo que não é esclarecido, ele precisa entender para ele aceitar a verossimilhança. Porque o leitor, se ele não aceita, o livro para ele não existe. Então, a técnica, de certo modo, ajuda o leitor a entender do que se trata. Porque senão ele fica desorientado. Eu já li livros de muito talento e que tinha nele, na sua, uma desordem quase administrativa. Você entendeu? Então você se sentia perdido. Era uma obra como que inacabada. Então, técnica importante, linguagem extraordinária, porque a linguagem vai mostrar a temperatura, a febre do livro. Você quer um livro apaixonado? Você quer um livro frívolo, mas eficaz? Você quer um livro que disfarce os sentimentos do personagem? O personagem também tem uma importância extraordinária, porque ele vai dizer para o escritor como ele quer ser apresentado ao leitor ou ao livro. Portanto, é indispensável técnica, linguagem e depois o tempo, o espaço. Aí vão surgindo as necessidades que se tem para se fazer um romance redondo, bem acabado, que tenha um epílogo que justifica o seu fim. Estou entendendo? Sí. Outra pergunta. Pergunta lá de trás, estou entendendo? Están entendendo? Sí, ¿verdad? perfectamente. Sí. Porque os galegos têm a ilusão, deixa eu falar uma coisa. Meus amigos galegos têm a ilusão, que eu acho que é uma grande ilusão, que não é verdade, de entender o português. E eu não sei se vocês entendem bem o português como acreditam entender. Entender o que eu disse? Entendedes bem? Sim, entende. Tradição galega, os meus amigos galegos exigem que eu fale português.
entendemos todo perfeitamente. Aquí entendemos, aquí agora entendemos todo perfeitamente. Está nos sendo moi claro. O que eu estou falando, eu quero ser entendida. Estou fazendo um esforço de ser entendida. Vamos lá, querida. Ben, Tamén nos gustaría preguntarlle que sente vostede cando escribe de Galicia? Ah, você tocou num ponto muito sensível na minha vida. Deixa eu lhes contar uma coisa. Eu tinha 10 anos e sempre me prometeram que um dia eu conheceria a Espanha. Tanto que eu achava que no litoral Copacabana, do Rio de Janeiro, a partir dali já era a Europa. Você não precisava cruzar o Atlântico para chegar à Europa. Eu tinha essa ilusão. Até que minha mãe disse, não, minha filha, nós temos que atravessar o Atlântico para chegar à Europa. Aí eu me conformei que havia que vencer as ondas atlânticas. Quando foi dito, resolvido pela família, que nós iríamos para a Espanha, eu com 10 anos, aquilo parecia um circo, essa viagem, uma viagem extravagante. Por quê? Porque a Espanha vivia um período de grande miséria. Com a ditadura do Franco, a Espanha não foi incorporada depois da Guerra Civil e com a Segunda Guerra Mundial, não foi incorporada ao Plano Marshall, não foi incorporada a nada. Então, nós sabíamos, quer dizer, meus pais, meus avós, sabiam que havia o extrapélago, né? Tudo era, você não tinha pão de trigo, havia faltas tremendas. Então, foi dito à minha mãe que ela tinha que comprar malas e malas, aquelas malas de teatro, vocês conhecem aquelas malas que abrem e tem gavetas, pendura a roupa, até isso minha mãe comprou. E encheu as malas de feijão, de arroz, de café, de roupa de seda, de sabonete, de pasta dental. Olha, vocês não sabem o que foi a nossa bagagem. E metemos-nos no barco mesmo. E assim foi a viagem até Vigo. O barco parou em Vigo em novembro. Frio, aquele aire enorme dele, sabe? Aquela coisa que depois eu amei apaixonadamente, mas naquele momento eu detestei. E chovia um pouco. O sentimento que eu guardo dessa chegada era de horror. Eu, uma menina solar, o que eu estava fazendo com essa gente lá embaixo? A família, os amigos, as mulheres de preto, um negro, que depois eu utilizo como imagem no meu romance A República dos Sonhos, que era o luto do Edo, né? Então, depois eu digo que o mesmo traje negro servia para todos os mortos, porque você acabava de reverenciar um morto, dependurava no armário, aí o próximo morto você tirava o mesmo traje. Bom, e eles todos lá embaixo gritando, eu me senti uma menino Jesus, ou então Moisés encontrado nas águas do Rio Nilo. Descemos, me agarraram, eu detestei. E eu escutei o galego, eu detestei o galego. Eu achei uma língua rústica, grosseira, né? Vamos dizer, um pouco cultural. E, bom, me arrastaram. E fomos nos carros, né, para levar. Era uma caravana, porque eram muitas malas. E quando fomos chegando em Pontevedra, e depois pegamos o caminho de Cordobade, que nós somos de Cordobade, né? A Corredoira, né? Eu me lembro de tudo. Vocês percebem que eu sei mais de Galícia, talvez que vocês, de tanto tempo. Aí, nós íamos ficar, meus pais e eu, em Borela, e meus avós, Daniel e Amada, iriam para a Casa da Gueta. Mas quando nós chegamos em Borela, na entrada, antes da ponte, não é? Carros não passavam, porque era cheio de lama, chuveira. Aí tiveram que trazer os bois, as carroças de boi. Eu só dizia, meu Deus, uma menina solar. Eu detestei. Mas nisso, vejam vocês, eu olho a ponte do Borela, ela é linda. Essa ponte é do século XIV. E depois da ponte tem uma capelinha que é Nossa Senhora de Lourdes. Eu olhei essa ponte,
e olhei essa capilha, eu tive, é o que eu guardo o sentido de tudo. Eu tive uma emoção tão profunda que eu disse para mim mesma, como um milagre da vida, eu disse, eu vou amar essa terra para sempre. E é o que eu tenho feito. Eu amo a Galícia profundamente. E eu vivo servindo a Galícia. Vocês me devem esse meu amor. E eu devo a vocês o amor que vocês me inspiram. Então a Galícia para mim é uma terra extraordinária. É raro o dia que eu não penso na Galícia. A Galícia faz parte dos meus projetos de vida. Eu não vejo o mundo sem a Galícia. Eu posso estar em Nova York, eu sou a mulher mais moderna do mundo. Já morei em Nova York, já morei em Paris. Mas onde quer que eu esteja, eu sou uma campesina gallega. Então, eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta. Galícia está presente na minha vida e na minha obra. Aliás, vocês teriam que ler a República dos Sonhos, que dizem que é a grande épica galega, dito por vários críticos galegos. É um hino de amor à Galícia. Queríamos lhe perguntar que un escritor ten sempre unha responsabilidade coa sociedade e co mundo. Cal é a súa responsabilidade? Un escritor ten sempre unha responsabilidade coa sociedade e co mundo. Cal é a súa? Querido, eu não acredito. Essa frase, essa pergunta é boa. Mas a grande responsabilidade do escritor é estética. Essa que é a grande responsabilidade. Não adianta ele ter essa responsabilidade que é muito importante para o cidadão, né? Se ele é um escritor medíocre, se ele desrespeita o texto, se ele publica qualquer texto para ganhar dinheiro, para ter glória falsa. A grande responsabilidade do escritor é estética, é fazer uma obra séria, fazer uma obra que poderia perdurar, uma obra que enriqueça a língua do país, o imaginário do país, que dê honra à literatura do seu país. O resto vem depois, entendeu? O resto é assunto da cidadania, que vocês têm tanto quanto eu. Todos nós somos cidadãos, temos obrigações com a sociedade, temos impulsos humanitários, somos seres que fazemos parte da civilização. Então, fazer parte da civilização implica em uma responsabilidade. Aí vem a sua pergunta. A sua pergunta, aí sim, o escritor tem a responsabilidade de escrever bem, estético, e ser um cidadão do mundo. Se for possível escrever sobre o seu tempo, através de crônica, é muito bem, mas há escritores que não o fizeram e nem por isso deixaram de ser grandes escritores. E escritores que escreveram através de crônicas sobre a política de sua época, são escritores medíocres. Está contento coa situación política, social e cultural do seu país nestes momentos? Bom? Está contento coa situación política, social e cultural do seu país nestes momentos? Não estou. Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo. A Europa também não pode estar orgulhosa. A Europa vive momentos muito difíceis também. E nós, particularmente, estamos vivendo um momento muito difícil. Mas eu tenho certeza que nós haveremos de superar essas dificuldades terríveis, vencer os desacordos internos, para chegarmos a uma construção cívica importante, mas sempre dentro do espírito da lei. Eu cada dia admiro mais a lei, mesmo quando a lei se equivoca. Mesmo quando os senhores das leis, os magistrados, né, os juízes se equivocam, ainda assim, nós sem a lei seríamos bárbaros. Você está me ouvindo, querida? Você está me ouvindo o que eu estou lhe respondendo? Nós sem a lei seríamos bárbaros. Portanto, é isso que eu almejo. Sob o império da lei, a Constituição é a
mãe de todos nós. Não se pode viver dispensando a Constituição. Que opina do papel da mulher na sociedade brasileira? Eu vou dizer uma coisa, eu preferia que você me perguntasse o papel da mulher no mundo. Sabe o que é? Era a seguinte, Era a seguinte. Hein? Era a seguinte pergunta. Não, o papel da mulher na sociedade varia de país para país, dependendo da situação econômica do país, do respeito às leis, se é um país democrático, se é um país autocrata, se é um país ditatorial. Tudo isso influi no tratamento dado à mulher. Mas, de todos os modos, nós podemos considerar que a mulher tem sido uma cidadã periférica, de segunda categoria, porque ela não vem avançando, mas ela não está no centro do poder decisório, quando metade da população do mundo é constituída de mulheres. Portanto, as mulheres vivem sob a tutela das decisões masculinas. Isso em qualquer país. Há países muito mais adiantados, onde os movimentos feministas avançaram muito e exerceram um papel fundamental para o reconhecimento da cidadania da mulher. O que opina sobre o papel da família na conformação das pessoas? A família, eu acho fundamental. Nós sempre acreditamos, quando somos jovens, que a família é indispensável. A família, ela cria obstáculos no seu progresso, ela é anacrônica, ela é conservadora, como que dificulta a sua ascensão no mundo, a sua maneira de reconhecer o mundo. É natural, porque cada geração mata a geração anterior. E nisso vai pai, vai mãe, vai irmão. Você vê, ao longo da história, entre reis, historicamente ou simbolicamente, há a figura do parricida, o filho que mata o pai. Isso sempre houve na história. Ou seja, a inclinação de cada geração de suprir a anterior, eliminar a anterior. E nisso vai família. Mas eu acho que a família é fundamental. Ela é o teu berço. Ela dá a você as noções fundamentais e fundacionais do teu ser. É a família que te conta as primeiras histórias, pronuncia as primeiras sílabas. A família canta para você dormir as palavras, os berços. Né? A família te produz. Sim. Está vendo o problema aí? Já passou. Já está, já passou. Eu estou achando que vocês não estão prestando atenção. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Estão ouvindo bem? Sim. Compreendo. Não olhem para mim. Eu não gosto de ficar olhando para os lados. Vocês me olhem. Eu estou olhando vocês. Eu vim de casa para essa entrevista. Então eu quero que vocês me olhem, porque eu estou olhando vocês. Tá bom? Aí eu vou me sentir animada. Me sentir que vocês gostam de mim. Então voltemos à família. Então, eu acho, hoje, com a minha idade, com a minha experiência de vida, eu cada vez mais agradeço a família que eu tive. Modesto ou não, foi a família que eu tive, que me deu as mãos, que me ensinou a beijar, que me acariciou, que me deu as noções de que eu era de uma família galega, que eu era de uma aldeia, para que eu não esquecesse que eu sou de uma aldeia, para eu não esquecer que eu saí de um país, de uma nação, de uma região pobre, que sofreu humilhações históricas, para que eu pudesse, com isso, defender os humildes, defender os espezinhados. Foi a família que me deu essa noção, não foi a escola.
A escola é muito importante para educar, para transmitir saberes, mas há saberes fundamentais que constituem o seu caráter, a sua integridade moral e ética, provém da família. Quem é que pode dizer que uma mãe não foi essencial para você entender o mundo dos sentimentos? Você entende? Nós temos que pensar nisso. Esse negócio de ser moderno, ter que eliminar a família, eu escuto e acho graça. Eu só penso que daqui a alguns anos você vai ver como a família é um pilar da sua resistência, para você não desistir de viver, para você ser capaz de honrar as ensinanças que você recebeu, se você acha que elas são interessantes. Porque pode ser que você acrescente outras. Eu sou alguém que me atrevi a contestar a família, mas eu fui muito esperta. Eu não desafiei minha família diretamente. Eu pensei o seguinte, de todo o coração, eu disse, eu vou ter a minha liberdade, eu vou ser uma mulher independente, soberana, autônoma, vou fazer tudo que eu quero, dentro da lei, do espírito da sociedade, mas não vou perder a minha família ao mesmo tempo. Eu quero a chave da casa, mas eu não vou perder a casa de onde eu me originei. Isso. E canto hai de autobiografía na súa obra A República dos Sonhos? Agora eu não ouvi. Canto hai de autobiografía na súa obra A República dos Sonhos? Muito bem. Olha, muita gente, ouviu, querida, acha que é muito autobiográfico, mas eu diria que tem traços que eu desfrutei da grande experiência familiar e da minha origem para poder fazer esse livro. Esse livro teve a intenção de fundir duas grandes culturas e duas grandes civilizações, a brasileira e a que vinha da Europa, especificamente da Espanha e mais especificamente da Galícia. Eu achei que para fazer uma grande reflexão histórica sobre o Brasil, dentro de traços novelescos e romanescos, eu teria que ter um ponto de vista do Brasil, coisa que eu faço, e um ponto de vista da imigração. Porque eu primeiro pensei que esse ponto de vista de análise do Brasil deveria ser dos viajantes do século XVIII, início XIX, que vinham da Europa, viajaram, conheciam o Brasil e escreveram sobre o Brasil. Muitos livros importantes, sobretudo os alemães, enfim, franceses mesmo. Mas de repente eu pensei que esses estrangeiros cultos que escreveram sobre o Brasil, que poderiam me dar ótimos subsídios, né, para falar do Brasil, ou pensar o Brasil, refletir o Brasil, eles estavam compromissados com a própria cultura de origem. Eles escreviam pensando no leitor alemão, por exemplo. Então eu achei que não serviam naquele momento para as minhas pretensões. E de repente eu me dei conta que ninguém melhor, a mirada que eu poderia utilizar para analisar o Brasil era dos imigrantes. E aí eu me dei conta que eu dominava o mundo da imigração. Eu dominava sobretudo o mundo da imigração galega, eu dominava sobretudo o mundo, a Galícia que eu conheci. E aliás, eu acho até hoje que eu conheço a Galícia com carinho, com amor, e além das leituras, das viagens que eu fiz sempre à Galícia, na verdade. Então eu escolhi, ouviu, querida? Eu escolhi essa mistura do ponto de vista dos imigrantes e da ponto de vista do Brasil. O imigrante, que eu aprendi em casa, era aquele que veio do Brasil para morrer. Ele pensava que vinha para fazer-se rico, ter dinheiro, se podia acontecer, através de enormes sacrifícios. Mas, de verdade, ele veio para o Brasil para fazer filhos, para fazer a América, fazer as Américas, né? Quando fazia as Américas, se dizia antigamente, né? De modo que essa parte da minha vida eu aproveitei
avô Daniel, que foi um homem que eu amei profundamente, até hoje uma presença forte na minha vida, não é? E tanto que é interessante, ele também, o personagem perdeu o dedo com o meu avô Daniel. Quer dizer, são pequenos detalhes que me influenciaram. Mas eu não diria, ouviu, que é um livro que acentuado os traços biográficos. Agora, evidentemente, o escritor faz uso de todos os saberes que ele vai acumulando ao longo da vida. E esses saberes se misturam, né? Como se fosse assim um ingrediente de que vai ser um cake, um bolo, né? Na tarta. Então, tudo você aproveita. Você não pode se dar ao luxo de jogar fora, de tirar pedaços da tua vida. A tua vida é fundamental para a tua literatura. Quando os franceses, uma certa vertente crítica da França, dizia que o autor devia estar ajeno, alheio à própria obra. É uma mentira. É uma falácia. Como é que eu vou estar alheia à minha obra se a minha vida está nessa obra? Se eu vivo a minha vida todos os dias, como é que eu vou me desvencilhar de mim? Como eu vou dizer, Nélida, vai embora que eu quero ficar sozinha com a escritora. A Nélida tem que estar presente, eu sou a escritora. Agora, quando eu escrevo, eu empresto à minha voz uma noção coletiva, multiplural, porque eu acho por isso que eu acho que o personagem não é único, não é singular. O personagem, para mim, não é? Ele é arquétipo, queria dizer que ele é um arquétipo. Ele embasa todo mundo. Por isso que, de repente, um chinês pode ler Dom Quixote. Como é que o chinês ia ler Dom Quixote se nos personagens Sancho, ou na Maritornes, ou na Tomás, o que seja, não estiver o chinês? A grande obra de arte fala para todo mundo. Ela tem uma transcendência mágica, misteriosa, que comove todos. Vocês olham, por exemplo, agora vai fazer 400 anos o Jerônimo Bosch, vai haver um documentário aí na Espanha que vocês devem ver. Eu fui convidada, estava em Madrid para falar sobre Bosch. E foi uma emoção muito grande, porque eles esvaziaram o prato para que eu falasse, porque foi filmado no salão do Bosch, onde tem o Jardim das Delícias. Né? E você vê o Jardim das Delícias. O Bosch era mas o que ele faz diz respeito aos traumas humanos, aos desesperos humanos, ao inconsciente humano que é perturbado e desordeiro. Não há nada do humano que não está lá dentro do Bosch. O Bosco, como eu disse Bosch, mas os espanhóis traduzem tudo, não é isso? É o Bosco. Então, com isso eu quero dizer, meu querida, eu estou na República como eu estou em todos os meus livros. Agora, não assumir numa primeira pessoa. Não de forma biográfica. Agora, tem livros de memórias que já são publicadas no Brasil. Mas mesmo a memória é contaminada pela imaginação. Eu não acredito na memória que dispense interpretações inusitadas da realidade. Pois, Dona Nélida, xa para rematar a entrevista, que lle podería recomendar a estas alumnas, a estas xóvenes, a estes xóvenes que empezan a vida ahora, que están empezando, teñen entre 16 e 17 aniños, xa para despedirnos, que lle podería decir, como unha recomendación de vida? Eu penso, olha, é muito difícil você aconselhar ou dizer para os jovens, né? Mas, sobretudo, propor-lhes uma estranha dialética, né? A liberdade e a responsabilidade, né? Que vocês, em busca da liberdade, do vosso caminho, evite magoar as pessoas. Que, às vezes, você tende, na ânsia de buscar
o seu caminho, nós ferimos, machucamos o próximo, até familiares, amores. Evitem muito magoar o próximo. É difícil, porque também a gente aprende magoando, ferindo, golpeando o próximo. Isso é uma coisa que eu diria. E, ao mesmo tempo, não hesitem em assumir riscos, que o risco é redentor. O risco também te dá uma plenitude que a acomodação excessiva não te dá. Você, por exemplo, se quer ser escritor, pois se lance à literatura, mas não se iluda pensando que é um caminho fácil. É um caminho dificílimo, mas é maravilhoso. Vocês não veem como eu estou falando aqui com vocês com prazer? Um prazer que eu tenho em ser escritora, que eu não sei como agradecer a Deus, agradecer a quem seja, a minha mãe foi fundamental, meu pai, ao mundo, aos amores, porque me fizeram com que eu transcenda a mim mesma, as minhas fronteiras. Portanto, o que vocês querem, se vocês querem ser camponeses, é uma maravilha, o que vocês quiserem ser. Agora, eu gosto muito da dignidade, viu, meus queridos? Eu gosto da dignidade. É um pouco anacrônico, né? Pregar a dignidade num mundo tão descontrolado, em que você vê a corrupção predominando, a falta de um código ético. Será que vale a pena criar ética, criar um pensamento que diga respeito ao seu sonho de homem, de mulher? Tudo isso vocês vão descobrir. Eu acho que vale a pena ler muito, o saber, eu acho extraordinário. Eu fico fascinada com o regalo do saber. Não é a cultura pela cultura, para você se exibirem, não. É o prazer que vai lhes dar saber, conhecer as coisas. Vou lhes fazer uma confidência e vão ficar horrorizados. Esses dias, eu estou estudando o ofício de butcher, né? Açougueiro, né? Que trabalha, que destrincha os animais. Carniceiro. Butcher. Carniceiro. Como? Carniceiro. Isso, carniceiro. Vamos pensar, o que tem a ver com a minha literatura? Pois eu estou aprendendo expressões, os gestos com que eles fazem, eles vão destrinchando a carne. Como eu não vejo, não se vê o sangue, mas eu fico impressionada como o ser humano pode dar dignidade ao seu ofício, quando ele ama o seu ofício. Vocês galegos, ali em Cotobade, queridos, nós somos famosos pelos cantos, fomos, agora não sei se ainda, pelos canteiros, né? Trabalhava a pedra com cinzel. Eu já vi canteiros trabalhando a pedra assim, ó. Mas assim. Tiravam o polvo do tempo, como se aquele polvo estivesse a serviço da Catedral de Santiago de Compostela. Aí fazia assim, com a mão, para testar a suavidade da pedra. Se ele conseguira limar a pedra de tal modo que parecia uma pele humana, uma seda. É isso aí, queridos. Sobretudo, eu que gostaria que vocês fossem felizes. Rissem. Rir é uma maravilha. Rir é muito bom. E ter a coragem de defender algumas ideias também é muito importante. Porque, mas eu podia falar a vida inteira e vocês vão se esquecer de tudo que eu disse. Mas então, tive muito prazer em conhecê-los. Sobretudo Bueno, pois moitísimas grazas, foi un orgullo tela aquí hoxe no noso instituto, falando con nós, respondendo as nosas preguntas, que algunhas, bueno, a verdade é que eran moitas máis, pero resultaron salir solamente as máis importantes, moitísimas grazas e bo día, porque aí é muito día. bem. Olha, no dia que for a Galícia, então eu vou dar um jeito de conhecer vocês, quando eu vier a vossa escola. Esperamos. Todos vocês, os que não quiseram
Obrigada. Adeus, Dona Nélida. Cabeleira de chuva, olhos de neve, Maria, silêncios, farrapadas preta, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angúria fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vivas, nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela, nasces cada sol pôr.